Oi, boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje volta suas atenções para a mulher. O Brasil ocupa um vergonhoso 5º lugar no ranking de feminicídios no mundo. Os casos de violência contra elas explodiram na pandemia, seja de lesão corporal ou estupro. Recentemente, o país acompanhou chocado os casos da atriz Clara Castanho e também da menina de 11 anos de Santa Catarina, que engravidou após ser abusada. Pior, uma juíza mulher negou a ela, inicialmente, a interrupção da gravidez, que naquele caso era legal. Assuntos para conversarmos com Maria Consentino, juíza aposentada da Vara de Violência Doméstica aqui na capital e advogada especialista na defesa da mulher. Ela que vai lançar agora, no mês de julho, o livro O Patriarcado que Lute. E doutora Maria, bem-vinda. Boa noite, obrigado, Lucas. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com vocês, Orion, Gabriele. Satisfação é toda nossa. A repórter da Band News FM, Gabriele Álvares, também aqui com a gente. Tudo bem, Gabi? Boa noite. Oi, Lucas. Boa noite para você, Orion. Boa noite, doutora. Uma boa noite também para todos que nos acompanham. E o nosso comentarista de política, Orion Teixeira, também marcando presença. Tudo bem, Orion? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Lucas. Doutora Maria Consentino, prazer. Gabi, prazer também. Doutora Maria, uma pauta super importante de a gente debater e, infelizmente, com dois ganchos muito ruins. Desses casos que eu trouxe aqui na abertura, né? O da Clara Castanho e da menina de Santa Catarina também. Não sei se a senhora compartilha dessa percepção, mas quando a gente fala nos direitos da mulher, os direitos reprodutivos da mulher, parece que há sempre um avanço de um passo, mas a gente retrocede 2 ou 3. A senhora partilha dessa visão? Tudo que se refere aos direitos da mulher é sempre com um olhar meio desconfiado, como você falou, 2 ou até 10 passos para trás. E no caso da Clara Castanho, porque veio a mídia, né? Veio para a mídia o caso da menina de 10 anos. Esses casos são recorrentes, acontecem das mulheres serem revitimizadas, né? Serem julgadas pelos seus atos. Então, assim, é muito comum isso na nossa sociedade que ainda não se despertou. O quão comum, a gente está bem lembrado, né? Se o caso da Clara ganhou toda essa repercussão, foi pelo fato de ela ser uma atriz, o caso veio à mídia também e chocou por tudo que envolve, ela ser jovem também. Mas o quão comum é isso, por exemplo, aqui na capital, onde a senhora atuou por mais de 20 anos? Olha, estupro, no Brasil, apenas 10% dos estupros são denunciados. Então, cerca de 600 mil estupros. No ano de 2021 foram 60 mil. Então, estima-se que as mulheres 600 mil mulheres foram estupradas no Brasil. Uma a cada 11 minutos. No Brasil, a cada minuto, 25 mulheres são agredidas. Aqui, então, assim, a gente precisa de muita política, né, de educação, política pública de educação, para desconstruir esse pensamento machista, né, que vem do machismo estrutural. O Brasil é um país com muita desigualdade, né, mas as desigualdades que a gente vê, assim, claramente, visivelmente, são as desigualdades de renda. A desigualdade com relação ao racismo, a desigualdade de gênero, elas são sempre muito sutis e invisíveis, né? E as mulheres sofrem com a revitimização por onde devia ser acolhida, que são os poderes públicos, a saúde. No caso da menina de 11 anos, ela foi revitimizada porque ela procurou o sistema de saúde, aí ela não conseguiu, que era um direito, né? Sim. Aí caiu no sistema de justiça, a juíza, ela entendeu que as suas crenças, suas ideologias, os seus entendimentos, né, poderiam sobrepor a lei, que aí começou a ficar um instrumento assim, de revitimização que todas as mulheres sofrem no Brasil, só que nesse caso veio a público, né, pela mídia, por todos. Então, assim, isso acontece com todas as mulheres que eu vejo hoje, até como juíza. Eu tinha muito contato, né, eu escutava mulheres todos os dias, à tarde, as minhas tardes como juíza, escutando as vítimas. Depois que eu comecei a atuar como advogada, que a realidade veio mais forte para mim, sobre a revitimização institucional que as mulheres sofrem, né? Todos os tipos de violência, porque muitas vezes pior do que a violência que ela sofre, a violência que ela sofre dentro do sistema que deveria acolher. E a gente percebe, doutora Maria, que está havendo um aumento das denúncias, como também o aumento de feminicídio, de agressões, violências contra a própria mulher. É uma omissão do poder público, parece que é uma autorização, há um estímulo, um incentivo isso aí, porque de onde vem tanto ódio contra a mulher? Na verdade, isso é misoginia, né? Isso é milenar, que é um sistema machista, né, estrutural, isso. Só que até há pouco tempo ele era invisível, como a gente fala, né? As violências contra as mulheres eram naturalizadas. A partir da Lei Maria da Penha, ela trouxe esse despertar, um novo olhar, uma mudança de paradigma com relação à luta da mulher.
Então, hoje a gente acha que acontece mais, mas, na verdade, eu acho que só vem à tona porque as pessoas denunciam, falam, né, a mídia. Temos a lei, Maria da Penha, que depois dela vieram várias leis, né, mecanismos para a defesa da mulher, mas ainda tem muito a que se fazer. Eu acho que tem muita questão de saúde, assim, de educação. Então, por exemplo, a gente deveria ter educação desde o ensino básico para criança, acho que educação sexual, que também é um tabu que não pode falar nunca. Educação pedagógica, objetiva para as crianças, educação com relação à luta do gênero, que desde o ensino básico, porque aí dessa maneira, a gente pode estar desconstruindo uma sociedade totalmente machista, né? É um machismo que revela, assim, um ódio, é uma subjugação da mulher e que vem desde de palavras, assim, comentários, a gente fala, a mulher não sabe dirigir, essas coisas, né? Podia ser mulher, coisas assim que a gente fala naturalmente, até a perda de vidas de mulheres, né? Que são 3 por dia, como você falou, os índices são altíssimos no Brasil, por serem mulheres. Então, assim, a gente tem que desconstruir a educação. Então, assim, não adianta a gente colocar sempre a responsabilidade, por exemplo, a medida protetiva não funciona. Ela não vai ser a panaceia de todos os males, ela não vai ser o remédio, ela é um dos mecanismos que o Estado tem para coibir, mas acho que tem várias coisas para serem feitas. Educar, eu acho que tem que ter mais, assim, punição, repressão, com relação até... Tem muita revitimização da mulher e muita proteção do homem quando se trata de violência contra a mulher. E a gente tem nos casos, por exemplo, de alienação parental, que está um problema seríssimo. E eu vejo isso mais incrível depois que eu me aposentei como advogada nas redes sociais. Assim, eu fico, então, abismada o quanto se utilizam do sistema de justiça, de uma lei, e quantas mulheres estão sendo revitimizadas, perdendo guarda. Lá em Portugal, por exemplo, as medidas protetivas são concedidas, imediatamente se estende aos filhos. Aqui no Brasil, não, a gente concede a medida protetiva, só que não se estende aos filhos. E só quando pede, quando tem um dano evidente, assim, uma violação à criança. Mas, na verdade, você tem que subentender se uma criança está inserida ali naquela família, né? No contexto de violência doméstica, o certo é realmente você estender para depois ser discutido, porque a medida protetiva é uma liminar. E lá em Portugal é concedido, e no Brasil também é um grande drama que as mulheres sofrem, que eu acolho no meu projeto, né? Maria Vem com as Outras, e muita dor mesmo, e revitimização das mulheres. A gente tem que educar e mudar essa realidade. Gabi. Agora, doutora, eu até vi que a senhora fez uma postagem nas redes sociais em relação à questão do abandono infantil. A gente não tem uma lei no Brasil que fala, que dispõe sobre isso, mas a gente já tem alguns entendimentos. E aí eu queria puxar um gancho voltado principalmente para a questão dos pais, que é um ponto pouco discutido. Principalmente essa questão do apenas o pagamento da pensão, mas de não estar presente. A responsabilidade afetiva, exatamente. Né? Porque nós somos tão machistas que nós nunca julgamos os pais, né? Então, os pais, assim, responsabilidade paterna não existe. E o homem sempre acha, eu também, é outra realidade que eu estou vendo muito mais hoje no meu trabalho, como advogada nas redes e atendendo mulheres, do que no judiciário como juíza da violência doméstica. Essa questão da responsabilidade afetiva, que hoje tem dano, né? Que o STJ pacificou que crianças que sofrem traumas, né? Danos morais são ressarcidas por pais que foram ausentes, que é o que a gente chama de mãe solo. Mãe solo é aquela mãe, não é só a mãe que tem só o registro dela no nome dela no registro civil. O pai pode estar, às vezes pode morar na mesma casa, estar ali presente, mas ele não contribui com 50% de presença, de carinho, de atenção, até materialmente. Então, é aquele pai totalmente que está de corpo presente em casa. Isso nós falamos de mãe solo. E a realidade da mãe solo também no Brasil é terrível. É porque a gente vê que existe um peso muito grande em relação à questão da maternidade, mas no lado contrário, isso não existe esse mesmo peso, né? Inclusive, nesses casos da Clara Castanha, a gente teve muitos questionamentos em relação a isso. Ninguém perguntou quem era o estuprador, o abusador, e ela foi totalmente condenada. E, na verdade, eu vi até uma postagem do CNJ falando que entregar para adoção uma criança é um ato de amor, né? Uma segunda violência. E ela sofreu muita violência. Ele teve violência moral da imprensa. A julgação do caso já foi errada por si só, né? Então, ela foi muito julgada. Você fala em educação da sociedade como um todo, no caso aí da relação com as mulheres, né? No caso da agressão aí, existe a medida protetiva da Lei Maria da Penha.
E a educação é um processo para todos. Em relação ao agressor, é só punição, repressão, o que mais deve ser feito? Eu acho que está faltando muita atenção ao agressor. Porque a pena da agressão, não adianta você privar a liberdade dele. Eu, como juíza, eu tinha um projeto, coloquei no tribunal, que seria a educação do agressor enquanto ele está preso. Porque nós temos as medidas protetivas, uma delas é colocar o agressor em grupos reflexivos. Mas aquele que fica preso, ele se mistura no sistema carcerário, ele não aprende nada. Ele sai imediatamente, ele corre atrás da vítima. A gente tem vários casos assim, são assim, obsessivos. E eles não aprendem. Então, eles precisam, eu acho, tem comigo que o Estado tinha que dar uma atenção para os presos de violência doméstica, de agressões, que eles recebam dentro do sistema penitenciário um atendimento, grupos reflexivos, psicológicos. Por quê? Para ele despertar que ele realmente é uma pessoa que foi inserida, criada numa estrutura machista. O sentimento que ele tem por aquela mulher não é de amor, assim, de posse. E ele tem que descobrir, engraçado, que os outros que eu tive nessa experiência, então, assim, os homens que participavam dos grupos reflexivos, muitos falavam, doutor, eu aprendi, eu não sabia. Uns, assim, falavam, nossa, eu estou feliz porque eu tive até formatura do curso, que tem um CEAPA muito bom, que dá curso aqui para eles, do Estado. Nós determinamos, o juiz determina que eles vão para esses grupos reflexivos para despertar, porque não tem consciência. A violência doméstica, a violência contra a mulher é naturalizada, invisível, e a gente tem que falar muito mesmo. E é um grande mal. Imagina, se pensar que em cada minuto, no Brasil, 25 são agredidas, não é pouca coisa, né? A cada 11 minutos uma mulher é estuprada. Agora, doutora, quando a gente pensa no arcabouço jurídico envolvendo essa questão da violência contra a mulher, a gente tem a Lei Maria da Penha, que foi um avanço, a gente tem a questão das medidas protetivas também, mas com frequência e com tristeza a gente traz no noticiário uma mulher que já tinha uma medida protetiva contra o marido, ou ex-companheiro, enfim, e ainda assim o ex-companheiro vai lá e busca matar a mulher, né? Olha, muitas vezes. Qual que é o problema do arcabouço jurídico, portanto, que não está dando conta? Na verdade, eu, como juiz, eu sempre ouvi muitos julgamentos sobre a medida protetiva, né? Sobre a Lei Maria da Penha. E eu posso afirmar que a Lei Maria da Penha, ela funciona. Sim. E tem uma estatística que 76% das mulheres que sofreram feminicídio, elas não estavam com a proteção da medida protetiva. E também, quando elas estavam, elas desistiram, abriram mão ou tiveram contato com o agressor. No caso até da juíza Viviane, que ela tinha uma medida protetiva e ela abriu mão para levar as filhas no Natal, porque as filhas, e ele, né, matou com facadas. Das 3 filhas, né? Facadas. Uhum. Então, assim, na verdade é uma questão de educação. Não tem como eu falar, como eu falei, a medida protetiva, o Estado estar presente, não ser culpabilizado por toda a violência. Sim, uma estrutura, né? Só que a gente precisa, agora eu vou falar uma coisa muito séria no nosso estado de Minas. Por exemplo, são 853 municípios, nós temos só 60 delegacias de mulheres. Nossa, nada. Não é nada. Então, assim, a gente vê que o grande problema que eu recebo também é do interior. É uma revitimização, chega nessas delegacias que não tem treinamento, não tem uma delegacia especializada, que é muito diferente. Quando você especializa na matéria, quando você entende, como eu me deparei com a vara de violência doméstica, entendi quando eu vi aquilo, realmente existe. Por isso que eu falo do despertar. Falei, meu Deus, mulheres sofrem por serem mulheres. Eu acho que é uma opressão até para os homens, né? Porque eles estão com os olhos vendados, eles estão se achando donos da mulher, porque aquela agressão é uma coisa de subjugação e domínio, né? Mas diante dessa omissão do poder público, nessa estrutura de proteção à mulher, que orientação a senhora pode dar para as mulheres para identificar esse agressor? Porque ela convive dentro de casa com esse agressor. Ela namorou, casou, convive com ele, de uma hora para outra essas coisas começam a acontecer. Não é possível identificar esse agressor? É possível. Por isso que eu atuo tanto nas redes, comecei a ter muitos seguidores, porque a gente comecei a falar sobre esses sinais. E quanto mais pessoas falarem sobre esses sinais, nunca vai ser muito. Porque o que acontece? A mulher é criada, inserida, nós somos criadas na sociedade machista, com várias narrativas, principalmente de sonhar com o Salvador e o final feliz. Então, a gente tem aquelas historinhas de princesa que sempre mostra o final é sempre casando com o príncipe que vai salvá-la. Então, assim você casa com o homem da sua vida, é o pai do seu filho, então você identificar que aquele homem é um abusador demora muito, Orion. Elas não se identificam como vítima. Eu sempre falo nas palestras que o maior desafio da aplicação da Lei Maria da Penha é a conscientização de que você é uma vítima, que você está no ciclo da violência, porque não é sempre horrível. Tem um momento de lua de mel, né, que é a tensão primeiro, que é muita discussão, a explosão, que é uma discussão mais forte, ou então até depois
vai se piorando, então pode chegar até numa agressão física, e depois a lua de mel, que ele vem pedir desculpa, perdão, eles ficam muito bem. Aí depois esse ciclo volta em 15 dias, 1 mês, 2 meses, de repente 1 ano. Então, assim, elas não conseguem se inserir, só que elas já estão sendo super julgadas, criticadas, elas já estão deprimidas, isoladas. São essas características de um relacionamento abusivo. Manipulação, controle, julgamento, crítica, você se isolada, porque o que o manipulador lhe faz? Primeiro, ele aparece como um príncipe encantado, então ele é muito perfeito, é o homem que você sonhou. Aí depois ele vai te criticando, ali é uma forma de controle, ele vai vendo até onde ele pode ir, porque na verdade as mulheres que são mais alvo, não vou falar que são todas não, mas são as mais carentes, que na verdade nós somos criadas para sermos assim, carentes e acreditar num salvador para a gente. Só que quanto mais desperta você é, você consegue se deparar com essa situação rapidamente e fixar o seu território. Mas se você não consegue fixar o seu território, o que é fixar o seu território? Quem você é, o que você gosta de fazer, seus amigos, porque ele vai tirar isso de você. Você vai deixar de sair com seus amigos, a sua família trabalhar não presta. E muitas meninas trabalham, deixam de trabalhar para cuidar dos filhos. É sempre uma narrativa cobertada por amor. Eu te amo muito, você não precisa trabalhar. O pano de fundo é sempre esse, né? O pano de fundo com amor aí. Olha, é claro que a gente vai continuar nesse assunto, mas agora a entrevista coletiva está fazendo sua pausa, a gente volta já já aqui na Band. De volta com a entrevista coletiva que hoje recebe Maria Consentino, advogada especialista em defesa da mulher. Doutora, no bloco anterior a senhora começou a falar de um ciclo de violência psicológica, né, pelo qual a mulher passa, no fim das contas, tem toda essa camada aí essa camada fake, falsa, de amor, do homem que está ali, que está pronto, disponível, provedor, mas o buraco é bem mais embaixo, né? Quando se depara com a realidade é muito difícil, né? Você se identificar como vítima. E essa questão de se apresentar como Dom Juan é o que se fala hoje love bombing, que é aquele bombardeio de amor. Então tem que tomar muito cuidado, né? Aproveitar esse canal aqui para poder estar passando essa informação. Porque muitos casos, teve uma desembargadora, não sei se você soube, né? Foi vítima até, ela ficou viúva, conheceu um Dom Juan no aplicativo, um advogado. Então ele enchia ela de flores, tudo que ela queria escutar. Um dia ele virou um monstro, né? Ele espancou ela. Isso. E ela foi parar no hospital e ela não se calou, não. Ela estava no hospital e chegaram outras mulheres, foram lá e se juntaram. Realmente, esse tipo de pessoa existe. E tem também muito, aproveitando aqui, as mulheres tomarem cuidado na questão do estelionato amoroso na internet. Homens que se aproximam também, tem muitos, tem uma quadrilha. Então, tudo que você quer escutar ali, você vai escutar na internet. Quer dizer que além do mundo real, foi pro virtual. Muito. Como o caso do golpista do Tinder, né? Mas isso é muito comum. Eu conheço várias mulheres que já conheceram. Como se prevenir disso? É porque se você está muito carente, geralmente são mulheres mais idosas. No caso, por exemplo, a desembargadora, uma mulher, mas ela estava independente, mas estava carente porque com 60 anos, ficou viúva, queria um companheiro. Então, geralmente, eu conheci uma mulher também pelo meu Instagram, relatando, ela tinha uns 60 anos, ela entregou 50 mil euros para um desconhecido. Então, assim, quanto mais carente você vai ser um alvo fácil. Mas o do Tinder, na verdade, as moças eram até novas. É porque eles têm toda uma forma de trabalhar. E isso vem da onde? Vem da forma que nós somos criadas, de sempre esperar o príncipe encantado, aquele que vai te salvar. E quando aparece aquela pessoa dentro da narrativa que você cresceu escutando, tão perfeito, você acredita. Então, realmente, não é nada como que parece e pode ser uma vítima. Agora, doutora, você coloca essa questão da dificuldade da vítima se identificar como uma vítima. Mas no caso daquelas mulheres que sabem que estão sofrendo uma violência, ainda existe muito medo, vergonha, às vezes sofrem ameaças também por parte daqueles autores. Como garantir uma segurança para que essas pessoas denunciem, sabendo da importância de que esses casos sejam registrados para se combater isso? Isso. Olha, tem uma estatística que as mulheres demoram 10 anos para conseguir força para denunciar. De 10, 12, 13 anos. E essa estatística eu realmente também constato hoje nas redes sociais,
escutando mulheres, atendendo mulheres. E então, assim, quando ela começa a desconfiar, ela já começa a entrar naquele ciclo, deprimida, aí tem aqueles fatores que você falou, medo, vergonha de você reconhecer para a família que você é vítima das pessoas, tem o status, que tem, assim, é o crime mais democrático. Tem mulheres de alta, né, camada social, que é a síndrome da gaiola de ouro, então elas estão lá naquele status. Redoma tudo, então você reconhecer que você é vítima, né? Tem os filhos, tem a codependência emocional, que às vezes não é financeira, às vezes muitas mulheres são até independentes financeiramente, mas tem a dependência emocional, porque o abusador ele consegue fazer isso muito bem. Então, quando você está com um narcisista, ele consegue manipular tão bem a sua mente que você tem uma dependência emocional imensa e é muito difícil. Agora, na hora que você denuncia, geralmente a mulher ela vai sozinha. E ela precisa de muito acolhimento. Aí a gente vai falar de políticas do Estado que precisa ampliar com relação ao acolhimento da mulher. Vamos já falar então sobre isso. Então. Qual que é o gargalo nesse acolhimento? Eu acho que tem muito pouco. Por exemplo, os exemplos que você falou aí da Clara, da outra menina, imagina, foi o que apareceu. Mas é muito pouco políticas públicas de acolhimento da mulher. Muito pouco. Mulher, quando busca o sistema de justiça, ela precisa de ser escutada, não ser criticada. E acontece muito. Principalmente aqui em Minas, né, que a gente falou que só tem 60 delegacias para 853. Então, aí que começa, né, o seu drama. Se você tem condição de procurar ter um advogado para fazer uma denúncia com você, ela vai fazer um pedido. Agora, você ir numa delegacia... Sozinha, denunciar o homem que você teve relacionamento durante 12, 10 anos, chegar lá e não ser acolhida... É muito difícil, é muito difícil. E acontece com muita frequência, então? Muita. Então, é isso que tem que essa conscientização, sabe? E mais políticas públicas nesse sentido de acolhimento. A senhora fala no Instagram, nas palestras, a senhora em retomada, que a senhora retomou o despertar e o patriarcado que lute, né? Como que combina isso, o despertar da mulher e o patriarcado vai lutar ainda? É porque, na verdade, é o seguinte, a partir do momento que retoma o seu poder, que nós todos temos, então o que é retomar o seu poder? Ver o seu valor, né? É uma construção diária, desafiante para todas nós mulheres, da forma que eu falo no meu livro, como eu fui criada. Então, né, um pai muito machista, uma família muito machista. Até você descobrir que você tem um poder, que você não precisa se submeter a determinadas situações, que o poder está dentro de você, que tem a ver com autoestima, amor próprio, autovalor. Porque quando você tem, são dois pontos muito fortes para você vencer o patriarcado, essa questão toda. Autoestima, autovalor, independência financeira. Aí o patriarcado que lute. Porque você poderada, assim, você forte, você vai detectar. E educação, né, conhecimento. Começar a entender esse mecanismo todo. É isso que eu conto no livro, né? Como eu me despertei. Eu me despertei foi na vara de violência doméstica, escutando as mulheres todos os dias, né? Porque como juíza, são muitas audiências, aí sentavam na minha frente todo dia mulheres contando todos os tipos de dores que elas sofrem. Então, eu fiquei meio chocada e eu percebi que era uma realidade, não era uma mentirinha que estava se contando por aí. Não são números que a gente vê. É real. E está muito próximo, né? Como no último Fórum de Segurança Pública, né? Teve uma em cada 4 mulheres sofreu violência. Então, assim, se a gente for pensar, está muito próximo da gente. São pessoas que a gente conhece. E a violência psicológica é pior, né? Porque ela é sutil e ela tira depressão, mulheres têm traumas. Olha, eu tinha mulheres que chegavam na vara ali para fazer audiência, elas não conseguiam falar. E eu tomava muito cuidado com essa questão da revitimização. Porque tinha uma que tinha que levar sempre uma peça íntima para trocar porque ela não segurava. Tanto desespero para falar do que ela viveu. São muitos traumas, né? Então, as pessoas têm que saber disso. É muito bom esse programa, saber que não é uma mentirinha que está contando, não. É real e a gente precisa mudar. E a gente vai mudar educando nossos filhos também, né? Claro. Doutora, representatividade importa? Ter uma voz como a da senhora, ter uma parlamentar, por exemplo, ali, sendo a voz da mulher, enfim, isso importa? Isso aí é muito importante falar. Se formos pensar que o Brasil somos 52% do eleitorado, mulheres, e só 18% ocupam, né, cargos públicos, então a senadora. No Congresso, onde se decide políticas públicas para mulheres, são só 14%. Como que vai ficar? A gente precisa de representatividade, de conscientização das mulheres votarem em outras mulheres. Precisamos de mulheres serem ouvidas. O nosso problema o problema desse Brasil tão desigual, né, na questão todas as desigualdades, né? Desigualdade de renda, de gênero, racismo, é a falta de prioridade, né? Então, a falta de conscientização de quem está lá. Então, a gente tem que botar mais representatividade lá, né? Por que o Brasil, assim, um país tão
tão rico, que a gente sabe que é, por que tanta mazela, né? Tanta desigualdade? Eu acho que é falta de prioridade. Então, você tem que ver quem que você vai colocar lá, se ele tem um pensamento mais progressista, se você vai colocar uma mulher, uma pessoa que está realmente preocupada com a pauta da mulher, realmente do racismo, que o Brasil também, né? A senhora pode fazer isso mais fora do judiciário? A senhora foi juíza, fez a transição, né? É profissional e hoje se dedica a essa causa fora do judiciário. O judiciário é um poder mais democrático do que os outros? Rapidamente. O judiciário é oligárquico, ele ainda está na época do Império, uma bolha imperial. Eu tenho muito orgulho, tenho muitos colegas que eu admiro, mas a justiça tem nome de mulher, a justiça precisa ser acolhedora, a gente precisa deixar esse distanciamento do judiciário, Sua saideira rapidinho, produtor. Sim, doutor, eu queria voltar num ponto que a gente abriu falando sobre a questão daquela menina de Santa Catarina que teve o aborto negado por uma juíza, uma mulher, e a gente teve também, há pouco tempo, o caso da Mariana Ferrer, que também passou por uma situação parecida durante uma audiência. A senhora, recebendo essas notícias, como é que a senhora avalia que teve uma atuação importante dentro do Tribunal de Justiça, como é que a senhora avalia esses casos e o que isso reflete sobre o Poder Judiciário? Também rapidinho. Eu fico indignada e eu sei na verdade, são os atores que estão envolvidos ali, né, que são, ali naquela audiência, falou da Mariana Ferrer, você está ali no YouTube, você vê que tem um promotor, um juiz, o defensor público estava ali para defendê-la, ninguém defendeu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a revitimização da mulher dentro do judiciário, que é muito comum. Ela é pouco ouvida. Olha, daria para a gente fazer um outro programa aqui, com certeza, né? Mas, por hora, a entrevista coletiva está chegando ao fim. Agradecendo aqui a presença no nosso programa da doutora Maria. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Gabi, obrigado, viu? Obrigada, gente. E Orion também. Foi um prazer. Boa noite. E, claro, obrigado a você que acompanhou até aqui o Entrevista Coletiva. Para rever este e outros programas, é só ir lá no canal Band Minas no YouTube. Para você, um bom fim de semana. Boa noite.